Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Nós iremos ler os versos de 24 a 27. Na verdade, nós leremos dois textos nessa noite. Mateus 7, de 24 a 27, e depois nós iremos ler Lucas 6, de 46 a 49. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do Senhor, começando pelo Evangelho de Mateus. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora, abra em Lucas, capítulo 6, os versos de 46 a 49. Lucas 6, de 46 a 49. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Sua palavra e desta feita com o intuito da pregação. Por isso, dá-nos a Tua bênção de podermos ouvir Tua doce voz e que o próprio Espírito ministre a Tua verdade às nossas almas, a fim de que, de fato, nossa casa espiritual, nossa salvação, que já foi trazida a nós pelo Teu Filho, continue a ser cada vez mais edificada, como o próprio texto nos diz, por meio de uma fé obediente e amorosa ao Senhor e à Sua palavra. Sê conosco então, sê também comigo, dá-me Tua graça, que minhas falhas, faltas e pecados não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça nessa noite, mas tão somente como um instrumento a fim de que a glória sempre seja do Senhor, do Seu Filho e do Seu Santo Espírito. Em Cristo, Teu Filho, nós oramos. Amém. Amém. Esses dois textos, eles são correspondentes, são textos equivalentes, iguais, porque tratam da mesma coisa. O Senhor Jesus, então, conta-nos uma parábola ao final do Sermão do Monte. E, segundo o contexto do próprio texto em si, do capítulo 7, o Senhor conclui o seu sermão exatamente proferindo essa parábola a fim de responder uma questão: quem são aqueles que vêm a Ele? Quem são aqueles que de fato pertencem a Cristo? Quem são os crentes de modo verdadeiro? Então Cristo conta essa parábola a fim de responder essa questão. E ele faz isso
exatamente como nos disse Lucas no capítulo 46, do capítulo 6, verso 46, quando ele começa exatamente a parábola, ou dando a razão da parábola, dizendo àqueles irmãos: porque muitos me chamam Senhor, Senhor, entretanto não faz o que eu vos mando, então como pode eu ser Senhor? Não é? Então há uma contradição para com estes. Então, dentro desse ambiente, e o próprio texto de Lucas, como também o texto de Mateus, nos mostram que havia uma multidão muito grande. O verso 28 do capítulo 7 de Mateus nos diz que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Então havia uma gama de pessoas ali que ouviram o sermão do monte proferido pelo Senhor Jesus, e ele, conhecendo então o coração, proferiu essa parábola a fim de iluminar aqueles corações, para que de fato os verdadeiros pudessem aparecer e os falsos pudessem ser identificados e evitados. Muito bem. A parábola então trata sobre quem são esses que vão a Cristo. Quem são esses que vão a Cristo? E Cristo então responde essa pergunta ou essa questão, proferindo essa parábola, fazendo uma comparação. Ele conta a história de dois construtores, e um deles construiu muito bem a sua casa, o outro não, e houve então algumas chuvas, e aconteceu então um teste daquela edificação. Em síntese, essa é a história. Eu vou explicar a história, a comparação, e depois nós faremos algumas aplicações próprias para a nossa vida. Jesus, então, finalizando o sermão, dirige-se àquelas pessoas e diz: uma coisa é verdadeira, muitos me confessam com os lábios, e exteriormente me confessam por meio de algumas ações. Entretanto, muitos me negam com o coração e com a sua própria vida. Muitos, de fato, ouviram o Senhor falar, e muitos se alegraram com a sua doutrina. Entretanto, nem todos destes muitos verdadeiramente creram na sua palavra e na sua pessoa. Era comum naqueles dias haver um depósito de fé na tradição, especialmente porque o judeu ele é extremamente nacionalista e tem todo um arcabouço, ou seja, um conjunto de lembranças, de memórias, de feitos que Deus havia feito para com eles. Então, muitos haviam depositado sua fé na tradição, outros haviam depositado sua fé em outras coisas, como a prática de boas obras, e outros, então, haviam depositado sua fé nas mais variadas formas de alcançar a salvação. Mas o certo é que todos eles se identificam por uma grande característica. Qual? São adeptos a ouvir as palavras de Deus, mas não são adeptos a viver as palavras de Deus. Ouvem, mas não as praticam. E o Senhor Jesus, então, ao final desse sermão, contando essa parábola, confronta essas crenças, confronta essa fé que não é posta nele, mas é posta em várias pessoas e coisas, a fim de encontrarem sua própria salvação, porém fora dele. Cristo diz aos seus discípulos e a toda aquela multidão que talvez estava empolvorada, estava extremamente entusiasmada com aquilo que estavam ouvindo, o Senhor Jesus diz: pensas que este é um momento qualquer ou mais um da história? De forma alguma. Na verdade, os que ouvem as palavras de Deus, estes possuem uma característica que é identificada. Qual é? Eles ouvem com os ouvidos da alma e não apenas com os ouvidos do corpo. Há uma íntima relação entre o ouvir da palavra e o executar a palavra. O Senhor Jesus, contando essa parábola, diz àqueles homens e àquelas mulheres que ouvir internamente a palavra de Deus com os ouvidos da alma
implica em mudança do coração, o que ocorre também mudanças na forma de viver. Enquanto o coração não for transformado, poderão se ouvir diariamente e mais de uma vez as palavras da própria boca do Senhor Jesus Cristo, mas sem mudanças do coração, não haverá de fato mudanças na vida. As pessoas podem confessá-lo externamente, podem praticar algumas coisas a fim de justificar sua falsa confissão, mas o certo é que o coração irá denunciá-lo. O coração irá denunciá-lo. Jesus então diz que aqueles que ouvem verdadeiramente a sua palavra e a colocam em prática, estes recebem da própria palavra proteção. O texto fala de um desastre que poderia acontecer por meio de chuvas e etc. E ele então diz que por causa daqueles, ou porque aqueles estavam de fato numa casa realmente segura, estes estavam protegidos daqueles desastres. Com isso, então, o Senhor Jesus ensina-nos que não há proteção fora dele, nem nesta vida, nem no dia do juízo. Explicando um pouco a história, ele fala então de chuvas, rios transbordarem, arrojarem-se contra casas. Mas nós sabemos que a Palestina é um lugar extremamente seco. 60% da Palestina é seca. E hoje, 70% da água que consomem é extraída do mar. Então, como é que isso acontece? Será que Cristo está equivocado? De forma alguma. É bem verdade que na Palestina existe sim a ocorrência de chuvas torrenciais. Elas não são frequentes, entretanto, elas acontecem naquela região. De tempos em tempos, aprouve a Deus, ou apraz a Deus, fazer com que os céus derramem chuvas de modo extremamente violentas naquela região. E desta forma, os rios e riachos, que há muitos anos estiveram secos, agora estes passam a ter uma corrente caudalosa. E por isso, aqueles que constroem suas casas ou possuem algum tipo de edificação em suas margens, certamente enfrentarão ruína, porque essas águas caudalosas levarão tudo aquilo que estiver em sua frente. Jesus então diz que as tempestades, mesmo que não frequentes naquela região, porém violentas, servem então de ilustração para mostrar o fundamento das casas, o fundamento das edificações, serão então revelados por meio dessas tormentas, dessas chuvas violentas, das quais de tempos em tempos acometem aquela região. O Senhor então, comparando os homens, diz: o homem crente, a mulher crente, entenda o homem no sentido geral, o homem crente, aquele que de fato ouve com os ouvidos da alma, ele é um indivíduo prudente. E a prudência caracteriza exatamente a mudança do coração, que implica em mudanças na forma de viver. O homem crente, ele não se engana ao ver os rios secos por alguns anos, é o que diz Jesus. Ele não constrói sua casa à margem desses rios apenas porque há alguns anos não correm torrentes por meio daqueles rios. Ele, de fato, é um homem prudente. E por isso, então, o Senhor Jesus diz que ele procura um lugar alto, afastado da margem do rio, e um lugar onde a terra seja firme, para que possa lançar os alicerces da sua casa. O que Jesus está nos ensinando é que o homem crente, ele constrói algo que possa resistir a tudo. Ele constrói algo que, de fato, pode resistir a tudo. Ouvir internamente a palavra é exatamente ouvir com amor a Cristo e exercendo fé. E é isso o construir da nossa casa espiritual na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Talvez uma das grandes dificuldades para nós hoje, quando ouvimos a pregação, o sermão, é exatamente exercer fé em Jesus Cristo falando conosco. Muitas vezes ouvimos a pregação como se fosse um homem nos falando, quando na verdade nosso coração deveria entender que é Cristo falando pessoalmente comigo.
Cristo falando pessoalmente comigo. E isso é o exercício da fé salvadora. Se nós passarmos décadas ouvindo a palavra, entendendo e reconhecendo homens que falam a nós, mas não exercendo fé, entendendo que Cristo fala a nós por meio de homens, isso é um grande sinal de que nós não temos ouvido com os ouvidos da fé e que o alicerce de nossa casa não está em terra segura, pelo contrário, pode estar à beira de um rio. Cristo então diz que por sua graça e justiça, que nos alcançaram desta forma, trazendo-nos fé e mudando o nosso viver, nós, ao ouvirmos a sua voz, entendemos que é Ele falando diretamente conosco. E isso muda o nosso coração e muda imediatamente a nossa forma de agir. O homem que assim procede, o homem que assim crê, não constrói sua casa próxima do rio, apenas porque há alguns anos ele não vê a água correndo ali. Pelo contrário, ele vai para longe, ele procura de fato um local seguro para deixar então bem firme e bem estabelecida a sua residência. É possível muitas pessoas construírem suas casas à beira dos rios, ainda que secos, para terem a facilidade de encontrar água. Eles faziam isso cavando poços no leito do rio. A casa mais próxima do rio, mais próximo do poço. A casa mais longe do rio, mais longe do poço. Entretanto, estes que buscam poupar energias para crescer na fé, que são então simbolizados por aqueles homens que construíram suas casas de qualquer forma, estes não se preocupam com as possíveis enchentes que um dia virão para revelar os fundamentos da sua fé, nem se dão o trabalho de verificar o terreno se é firme e compatível com a casa a qual pensa em construir. Estes não buscam construir algo para resistir a tudo, buscam apenas construir. Não interessa se pode resistir, o que interessa é apenas construir. Jesus, então, nessa comparação, diz que os homens crentes, os homens sábios, os que ouvem a sua palavra, os que creem na sua palavra, abandonam seus pecados, que é exatamente os rios secos desta vida. Abandonam seus pecados. Abandonam as suas antigas formas de viver, mais fáceis de viver, diga-se de passagem. Haja vista de que seguir a Cristo implica negar a nós mesmos, tomar uma cruz e andar nos seus passos. Os homens que ouvem a palavra, os que creem na palavra, abandonam seus pecados. Procuram de fato um terreno firme, sólido, para edificar a sua fé, que é exatamente a vontade de Deus revelada na palavra e experimentada por Ele no seu dia a dia. Abandonam os pecados, distanciam-se dos vales secos, dos rios secos, não olham apenas a aparência das coisas, mas julgam exatamente algo maior, que é a sua vida com Cristo. Os homens que ouvem a palavra, diz o Senhor, são homens onde suas vidas são dirigidas de tal forma que suas almas são edificadas apenas em Jesus Cristo, que é a nossa rocha. O fundamento de nossa fé, o fundamento da nossa salvação, o fundamento das nossas almas é o Senhor Jesus Cristo. Fora de Cristo, nós não temos a menor condição de resistir a nenhum tipo de tempestade nesta vida, nem muito menos no dia do juízo. Apenas em Cristo e somente nele podemos resistir a qualquer tipo de tempestade. Só há um lugar seguro para as nossas almas, e este lugar é, de fato, o Senhor Jesus Cristo. Lucas, no texto que nós lemos, que é um texto correspondente, capítulo 6, dos versos 46 a 49, Lucas nos diz que o homem que crê no Senhor, ele abre uma vala profunda para lançar alicerces, ou seja, ele cava, ele trabalha. Há uma alegria, há um interesse no coração desse homem para edificar sua alma na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Os crentes são edificadores.
Nós somos edificadores. Não construímos a nossa salvação. Ela já foi feita pelo Senhor. O que nós construímos é exatamente a edificação de nossas almas, nessa salvação que já foi preparada por nós na pessoa de Cristo. Isso implica fé e obediência. Lucas nos diz que eles cavaram profundamente uma vala para lançar os alicerces. Isso significa dizer que o homem que ouve a palavra e crê, ele busca alegremente e diligentemente a verdade da palavra para guiar a sua vida. Ele busca alegremente e diligentemente a verdade da palavra para guiar a sua vida. Ele quer estabelecer o seu coração, os seus desejos, os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja que ser crente dá trabalho. Esse negócio de que a vida cristã é fácil é uma mentira miserável que foi contada e que muitos têm acreditado. Nós não trabalhamos para ir aos céus. Esse trabalho já foi feito por Cristo. Mas uma vez em Cristo, nós trabalhamos como aqueles que já vão para o céu. É diferente. Crentes preguiçosos que não buscam com dedicação a leitura, o exame aprofundado da palavra, têm deixado de edificar suas almas na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas da nossa vida denunciam os fundamentos da nossa fé. Hoje, por incrível que se pareça, dentro da igreja existe uma tentativa de se unir a verdade da palavra com os costumes da era moderna. Então são crentes que, por exemplo, não discernem o que significa a cultura pop dentro da igreja e acham que é algo apenas de escolha alguém pintar o cabelo de roxo ou de verde-limão. Quando, na verdade, estas coisas estão denunciando fundamentos do coração. Crentes que não examinam, por exemplo, o desejo de pôr um piercing ou de fazer uma tatuagem e julgam apenas, isso é só por exemplo, tá? A título de exemplo, e julgam simplesmente ser algo da coisa diária, daquilo que se vê constantemente, da era moderna, dos jovens, dos adolescentes. Na verdade, estas coisas estão denunciando aonde a alma está sendo edificada. Se nós lermos na palavra, examinaremos que a palavra nos instrui acerca dessas coisas. A grande questão é, nossa procura muitas vezes é rasa e sem interesse. Não para conhecer a vontade de Cristo, mas para justificar nossas práticas. Por isso, passamos por cima da verdade quando nós a encontramos. Cristo é a rocha. E qual é o fundamento da sua alma? Jesus está ensinando que aqueles que ouvem verdadeiramente e que acreditam na sua palavra, estes estabeleceram sua esperança, sua fé, sua vida e seu desejo de vida eterna e gozo celeste na pessoa dele. Então, se você quer saber aonde estão os tijolos dos alicerces da sua alma, examine aonde está a sua esperança. Aonde está a sua esperança? Qual é o fundamento da sua esperança? Sua alegria se encontra em que lugar? Nós precisamos examinar estas coisas, porque elas denunciarão os alicerces do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida cristã. Aqueles que ouvem a palavra e não praticam, semelhantes ao homem que negligentemente edificou uma casa sem abrir alicerces na terra, o que diz Lucas, ele levantou as paredes na face da terra, não se deu sequer ao trabalho de cavar
uma vala rasa para, pelo menos, enganar-se. Aqueles que ouvem a palavra e não a praticam, Jesus diz que estes são pessoas que fingem ter fé. Fingem ter fé. Ou, ainda que haja um compromisso intelectual com Cristo, ainda que eles sintam-se bem em ouvir a palavra, como era o caso de Herodes, que ouvia com boa atenção a pregação de João Batista, mas estes decidiram não abandonar seus pecados. Buscam algum benefício na palavra, mas porque não creem na palavra, suas vidas não são mudadas. E o Senhor nos diz que há para estes grande ruína. Grande ruína. Ora, pense comigo. Uma chuva torrencial, relâmpagos e ventos, onde você vai se abrigar? Na casa que você fez. O homem que não lançou os alicerces pensará igual ao homem que lançou os alicerces. E de repente, o vento sopra e o rio transborda e as correntes caudalosas derrubam a casa sobre aquele que mesmo a edificou. E por isso a sua ruína é grande, porque ele não morreu por mãos alheias, mas pela sua própria. Jesus nos adverte a esse perigo de sermos ouvintes negligentes. Jesus nos adverte acerca disso. Estes que ouvem a palavra, mas edificam sua casa nas margens do rio, não cavam alicerces, são os que ouvem a palavra apenas exteriormente, com os ouvidos externos. Não creem na palavra, e porque não creem, consequentemente, não podem viver a palavra. Não podem viver a palavra. Quando você agora, por exemplo, depois disso, lê a parábola do semeador, você entende por que daquelas 4 sementes, apenas uma frutificou, sendo que todos ouviram a mesma coisa, mas apenas um frutificou. E agora entende, por exemplo, por que falando dos espinhos, Jesus disse que as coisas do mundo sufocam a palavra. Não é porque ela não tenha poder, é porque ela não foi ouvida pela alma, apenas pelos ouvidos externos. Agora você entende por que quando ele falou sobre aquela que cresce e não tem raiz, e usou então a expressão dizendo que Satanás vem e rouba a palavra, entende agora. Satanás não tem mais poder do que o Espírito. É porque, na verdade, a palavra que foi ouvida não foi acompanhada pelo Espírito. Ficou apenas nos ouvidos externos. Por isso, o Senhor conclui o seu sermão falando àquela multidão e faz isso por meio dessa parábola. Veja, todos estavam ali, todos. Ninguém tinha uma marca na testa ou na mão dizendo eu creio ou eu não creio, mas todos diziam a mesma coisa. Todos lhe chamavam de Senhor, de Mestre, todos ficaram maravilhados com a sua palavra, todos, indistintamente todos. Tanto os que criam quanto os que não criam. E isso significa exatamente algo para nós. Enquanto o tempo está bom e o céu azul, todas as casas parecem iguais, não é verdade? Ou seja, olhando a grosso modo, parece que a vida de todo mundo é igual. Mas é aí onde o engano vem. É aí onde o engano vem. Todos estavam lá ouvindo Cristo e nem todos eram crentes. Olhando a grosso modo, parece que todos nós e várias outras igrejas, todos são crentes, mas nem todos são, porque o céu está azul. Mas haverá então um momento em que Deus trará suas tempestades para revelar a qualidade do trabalho e o alicerce do coração. Haverá os momentos em que Deus enviará as tempestades para revelar o fundamento da alma. Por isso, meus irmãos, se a tempestade não chegou ainda, bendito seja o Senhor, que oportunamente nos dá
mais uma vez, a graça de ouvir sua voz pela palavra. Então, não tarde em crer. Não tarde em crer. Mas com fé, com amor a Cristo, creia na palavra e coloque-a em prática. Diante daquilo que nós ouvimos, eu quero trazer algumas aplicações para nós, haja vista de que esse é um texto bem aplicativo, exatamente para nos instruir melhor quanto à edificação de nossa fé. A primeira grande aplicação desse texto, e geralmente esse é um erro que muitos cometem, é de achar que a tempestade que irá revelar os fundamentos da nossa fé se trata apenas do juízo final. Não pense assim. Não espere pelo juízo final para ver qual é o fundamento da sua fé ou da fé de outros. Isso é reduzir a palavra, a providência e o governo de Cristo sobre nossas vidas. As tempestades das quais o Senhor Jesus fala são as tempestades que virão naturalmente ao longo da nossa existência nessa terra para revelar o alicerce de nossa alma. E podem ser diversas tempestades, e das mais variadas possíveis, não temos como enumerar todas. Mas desde simples enfermidades até o sucesso de alguém no trabalho, mas o medo de perder aquilo, e várias outras coisas. Uma mãe que tem um filho e depois atemorizadamente vive com medo de perdê-lo, e assim sucessivamente, várias tempestades sobrevirão para revelar qual é o alicerce de nossa alma. Aonde temos edificado a nossa fé? Se é no Senhor Jesus Cristo, que é nossa rocha, ou não. Por isso, não examine esse texto olhando a tempestade e dizendo: eu tenho tempo para viver negligentemente. Não pense assim. As tempestades aqui englobam tanto o juízo final como as mais variadas manifestações da providência em nossas vidas para revelar quem nós somos, se crentes ou não. Então, entenda, hoje é o seu dia. É como se fosse o último. Talvez daqui a alguns instantes, grande tempestade sobrevenha sobre sua vida. O alicerce precisa ser lançado agora, a casa tem que ser edificada agora, e você tem que estar dentro dela agora. 1 minuto ou 2 pode ser tarde demais. Então, examine como você tem ouvido a palavra. Com fé, entendendo que aquilo que ouve é urgente para a sua alma, ou como mais alguma coisa que pode esperar para depois. As tempestades revelarão aquilo que cremos. Por isso, então, prepare-se para elas. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que o construtor insensato olha para o bom tempo. E, olhando para o bom tempo, a sua esperança está no bom tempo. Muitos crentes têm vivido assim, olham para o bom tempo. Cristo ainda não veio, Cristo tarda em vir, então eu posso esperar um pouco mais de tempo para ter um compromisso verdadeiro e fiel com Ele, de abandonar meus pecados e buscar uma vida genuinamente cristã, uma vida genuinamente de mortificação dos desejos, pensamentos e vontades carnais. Muitos olham para o bom tempo. Muitos olham, por exemplo, para a semana que ora inicia, olhando para a semana que já passou e pela segurança de que viveu aquela semana, crê que vai viver essa que agora chega-se. E por isso, então, desarma o seu coração, desanima-se no que diz respeito à vigilância e então ganha forças para ser negligente por mais uma semana. O homem insensato olha para o bom tempo e a sua segurança está no bom tempo. Mas cuidado com isso.
Como na Palestina as chuvas eram imprevisíveis, estas chuvas eram imprevisíveis, assim também imprevisível é a nossa permanência nessa terra. Não olhe para o bom tempo. Seu conforto, sua fé, sua alegria, sua esperança, sua confiança não pode estar no bom tempo. Não pode. Sua confiança tem que estar naquilo que nunca muda, o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é capaz de nos proteger quando as tempestades vierem. Por isso, eu pergunto aos irmãos, qual é o abrigo que você tem construído para enfrentar as tempestades da vida? Se hoje você perder tudo o que tem, onde estará a sua real esperança, o seu coração? Se perder mulher aos maridos, como você irá reagir com Cristo ao tomar para ele sua esposa? E mulheres, se Cristo decidir levar seus maridos, de que maneira você irá reagir? Odiá-lo, amá-lo, chorar aos seus pés, ainda que sem entender? Como você vai fazer? Qual é o abrigo que você tem construído? E se Deus levar o seu filho, ou a sua filha, é uma tempestade que podemos enfrentá-la. Aonde estará nosso coração? Nossa fé estará em que lugar? Ou melhor dizendo, em quem? Nós não podemos olhar para o bom tempo. Nossa confiança, esperança e alegria não está no bom tempo. Está em Cristo. E por isso, Tiago, meu irmão de Jesus, na sua primeira carta, no capítulo 1, a partir do verso 2, ele diz: se vocês passarem por aflições, tenham bom ânimo, porque estas aflições visam confirmar vossa fé, revelar o alicerce, confirmar vossa fé. Por isso, pense nisso. Não olhe para o bom tempo. Olhe para Cristo. Tão somente para Cristo. Uma outra aplicação belíssima que essa parábola nos traz é exatamente o fato de que as palavras do Senhor Jesus Cristo, recebidas por nós, o que significa ouvir as palavras de Cristo com fé, significa recebê-las como palavra de Deus em nossa vida. Hoje nós estudamos sobre a unipersonalidade do Redentor com as suas duas naturezas. Estudamos pela manhã. E se nós não entendermos verdadeiramente que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus igual ao Pai, nós não daremos crédito à sua palavra. Não daremos crédito à sua palavra. Não depositaremos verdadeira fé na sua palavra. Na véspera de sua crucificação, quinta-feira à noite, após terminar a última ceia, ele disse aos seus discípulos, conforme registra João, capítulo 14, ele disse, versos 15 em diante, aos seus discípulos: a única maneira de demonstrar amor por mim é guardando as minhas palavras. Então, se você me ama, você guardará minhas palavras. E guardar a palavra significa colocá-la em prática. Ouvir com fé, com amor e colocá-la em prática. Isso traz a mim e a você uma grande responsabilidade. Lembra daquele versículo onde Jesus disse: a quem muito é dado, muito será cobrado? Pois bem, quantos anos você tem na igreja? 10, 15, um mês. Você tem ouvido a palavra, ela lhe tem sido entregue, lhe tem sido dada.
Um dia Cristo fará então a devida cobrança do que nós fizemos com a palavra que Ele nos deu. Por isso, meus irmãos, ouvir a palavra e colocá-la em prática é o melhor uso da palavra. E o resultado imediato de ouvir e colocar em prática é um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele disse aos seus apóstolos: a única forma de manifestar amor a mim não é dizendo, mas é vivendo o que eu vos mando. Então ame a Cristo, ame a palavra. Ame a Cristo, ame a palavra. Por fim, os dois homens, na parábola, na comparação, um cavou uma vala profunda e construiu sua casa, o outro construiu na face da terra, não se deu o trabalho de cavar. Isso significa exatamente que o que pouco me custa, pouco também me terá valor. O que muito me custa, muito também eu atribuirei valor. Isso não é para pensarmos assim, tenho que trabalhar pela minha salvação. Não, não se engane, você não precisa fazer nada para sua salvação. Você tem que fazer como salvo. Mas essa questão do valor tem que ser aplicado assim: quanto custa minha alma? Nós estamos numa era materialista, racionalista. Talvez nossas almas, aos nossos olhos, custem menos do que nosso carro. Por isso, se custa menos do que nosso carro, trabalhamos mais para ter o carro e menos para edificar a alma. Então, aquilo que pouco me custa, pouco também atribuirei valor. O que muito me custa, verdadeiramente muito atribuirei valor. Então, quanto custa sua alma? Você pensa nisso? Quanto custa sua alma? Pense nisso. Pense nisso. Ao descobrir o valor de sua alma, você então descobrirá o valor da obra salvadora de Cristo. E seguramente decidirá amá-lo acima de todas as coisas. Todas as coisas. Não perfeitamente, não somos perfeitos. Mas a marca do coração do crente é incontentamento com o pecado, satisfação com a pureza. Então, quanto custa a sua alma? Quanto custa a alma do seu filho? A gente dá R$300 num tênis aí da Nike, não sei das quantas. E muitas vezes 5 minutos de oração com nossos filhos são negligenciados. Pense nisso. Quanto custa sua alma? O que muito nos custa, muito atribuímos valor. O que pouco nos custa, pouco atribuímos valor. É uma coisa lógica. Por isso Jesus trata a questão aqui, que é uma questão de alma, de coração, usando uma história de 2 homens construtores que decidiram construir suas casas. A casa sem alicerce, logicamente, vale pouco. Por isso, pouco valor foi dado a ela. Por isso, o homem não trabalhou. A com alicerces, muito valor, muito lhe custou, por isso, mais valor foi atribuído a ela. Que Deus nos dê graça e nos ajude a termos dia após dia nossas almas edificadas na pessoa dele, com fé salvadora e vida que revela a palavra dentro e fora de nós. Vamos orar nesse instante? Vamos ficar de pé? Depois nós estaremos cantando um cântico a fim de trazermos nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor em gratidão por tudo que Ele tem feito e nos dado. Senhor, bendito és, porque generosamente tem nos advertido sobre nossas falhas, pecados e tem nos chamado ao arrependimento e à confissão verdadeira. Nós te louvamos por isso. Nosso desejo é que o Senhor aplique a sua palavra à nossa alma
e que o Teu Espírito nos impeça de ouvir a Sua palavra apenas com os ouvidos exteriores, tornando-a infrutífera. Queremos ouvir com os ouvidos da alma, do coração, para, como diz a palavra, no Salmo 119, ela de fato será luz que ilumina a nossa vida, será lâmpada dos nossos pés, a fim de desviar-nos de todo e qualquer caminho mau, para podermos viver em santidade, para a Tua glória, para a Tua própria honra. Dá-nos a Tua bênção e confirma a nossa salvação, ó Deus, fazendo esse exame, nos dando a condição de poder fazer esse autoexame e ver aonde está o alicerce de nossa fé e, de fato, quanto custa a nossa alma. Ajuda-nos, a fim de que, por meio desse exame, pela ação do Espírito, nós despertemos de toda e qualquer negligência, de toda e qualquer frieza, para que possamos verdadeiramente ser operosos, crentes operosos, poderosos nessa terra, no poder do Espírito e na vivência da palavra, a fim de iluminar este mundo e salgar esta terra. Seja conosco então, Pai. Dê-nos a Tua bênção. Não nos deixe esquecer a Tua verdade em momento algum. É a nossa súplica em Jesus, Teu Filho. Amém. Amém.